Haru, haru. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Eu acho que já estava gravando, mas tudo bem. Então a gente vai gravar o nosso curso número 2, curso de mediunidade. Agora são 10 horas da noite. Depois de um dia trabalhado, a gente tem que tirar um tempinho para esse projetinho que a gente faz aí. Projeto que a gente faz com todo amor e carinho. Tá um frio danado em Caxias do Sul. Tô aqui com a minha cobertinha rosa, né? Ó o preconceito aí. Eu gosto do rosa, certo? E a gente então vai fazer o nosso curso, que é voltado lá para o nosso centro, que é um curso mais voltado para as pessoas que vão lá na casa e não conseguem fazer os estudos, que é muito importante, né? Eu anotei algumas coisas aqui, em alguns momentos eu vou ler. A gente tenta fazer o curso mais assim no capricho, né? Para ver se dá certo. Então, hoje, o curso de mediunidade número 2 é sobre a dor e o sofrimento que nos faz iniciar o caminho na espiritualidade. Irmãos, a maioria de nós, 99% é pela dor. Quando a gente sofre, passa por algum processo na nossa vida, a gente se torna um pouco mais consciente e começa a se questionar por que aquilo está acontecendo. Tenta buscar respostas, né? Busca igrejas, centros espíritas, templos. Eu sempre digo, a dor ela é necessária. A dor ela é necessária para o amadurecimento do homem, da mulher, ainda mais aqui no planeta Terra. Eu tenho um ditado que me acompanha que ele fala assim, ó: a dor mostra aquilo que a tua consciência não quer ver. Se nosso corpo ele começar a doer em algum momento, é porque alguma coisa está errada. Então a gente tem assim crenças muito limitantes que a gente vai conversar sobre elas hoje. Primeiro de tudo, assim, a gente, vou ler aqui que eu anotei, tá? A dor, ela é associada como algo negativo. A dor é uma das coisas mais positivas que pode existir na vida e não negativa. A maioria de nós associa a dor como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. Mas quando a gente aprende com a dor, quando a gente entra naquele processo de procurar entender por que nós estamos passando por aquele momento, mesmo sem muitas vezes não ter respostas, mas ir atrás delas, buscar essas respostas e acima de tudo, esse curso de mediunidade, ele é um curso que ele é espiritualista. Nós precisamos, pessoal, eu quero falar assim, com todo o respeito, eu quero pedir perdão se por acaso eu estiver sendo grosseiro, mas a gente tem que deixar de ser preguiçoso. A gente tem que parar de querer que os outros resolvam os nossos problemas. A gente tem que parar de colocar todo o poder em um sacerdote da igreja, botar todo o poder num pastor, num dirigente espiritual. A gente pode aprender com eles? Pode, mas a gente tem que começar a pensar com a nossa cabeça. Ler as escrituras sagradas, ler livros de todas as religiões e começar a buscar o entendimento com a nossa própria cabeça. Ninguém tem que te dizer como agir, como pensar, como fazer. É você que tem que aprender a deixar a preguiça de lado e começar a fazer os estudos. A buscar na prática, ver se aquilo funciona. E uma das coisas que a gente foi assim ensinado erroneamente do meu ponto de vista, e eu posso estar errado, eu sempre não sou o dono da verdade, é que a felicidade ela está associada com prazer. Ou seja, se algo me dá prazer, eu fico feliz. Se eu como uma comida gostosa, eu estou feliz. Se eu conquisto uma mulher linda, maravilhosa, eu fico feliz. Se eu tenho aquele carrão do ano, eu estou feliz. Só que tudo aquilo que é prazer, que nos dá prazer, ele tem um tempo, um começo, um meio e um final. Não é para a vida toda. Tem pessoas que trabalham a vida inteira para comprar uma casa, depois que compram a casa, tá, e agora o que eu vou querer? Trabalho para ter um carrão, daí tem um carrão, tá, agora eu consegui. Estão sempre, nunca tão contentes. Eu vou falar uma coisa, o pior tipo de pessoas que existem são pessoas insatisfeitas. Elas nunca estão contentes com nada. Elas estão sempre procurando alguma coisa que possa suprir aquele buraco, aquela carência que tem dentro de cada um de nós.
E uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu aprendi com um mentor espiritual, que é uma coisa muito forte, ele falou assim, ó, a gente tem que parar de ficar achando problema, porque um dia, aí sim, Deus vai olhar para nós e vai dizer, bom, eu vou te dar um problema de fato para que tu aprenda a valorizar os momentos bons e entender que na verdade tu não tem problema nenhum. Todos nós temos aqui dentro do peito um buraco. E esse buraco, erroneamente, a gente preenche ele com prazer. Prazer na comida, prazer na bebida, prazer nas drogas, prazer no sexo, prazer no consumismo. Você que está assistindo esse vídeo, eu vou te fazer uma pergunta. O prazer na comida. Quanto tempo dura o prazer num prato de comida? O tempo que o prato estiver cheio. Terminou, mais prazer, mais comida. E assim é. Então a gente precisa entender que a felicidade não está no prazer. A gente precisa ir em busca da verdadeira felicidade. Só que isso é um tema para um outro vídeo que a gente vai fazer. Só que hoje a mediunidade é a dor que nos leva ao caminho espiritual. A gente está falando de prazer, a gente percebe que o prazer, ele muitas vezes ele está nas tuas palavras e na forma como tu fala com as pessoas. Por exemplo, assim, na Índia, quando tu vai cumprimentar uma pessoa, fala-se namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Na Grécia se falava Abidja, salve o sagrado. Os árabes falam Salam Aleikum, que a paz esteja contigo. E a gente, quando vai cumprimentar uma pessoa, muito prazer, como se a melhor coisa do mundo que a gente poderia desejar para uma pessoa é tenha prazer. Então a gente precisa entender que o prazer não é uma felicidade plena. E a felicidade plena ela tem que ser encontrada pela gente. E a gente passa pela dor para entender o que é felicidade, para valorizar a felicidade. A gente tem assim que a felicidade é o prazer e a dor é o diabo, a dor é o capeta, é o satanás. A gente tem mais ou menos uma coisa assim. Eu tinha uma avó que ela era uma grande sábia. E muitas vezes ela deixava eu e meus irmãos assim quebrar a cara porque ela sabia que os nossos erros nos iam trazer aprendizado. Por exemplo, assim, quando os pais super protegem uma criança, essa criança vai sofrer muito na vida. Por exemplo, uma criança ela tem que estar em contato assim com a terra, ela vai ter uma imunidade mais forte. E se ela não tem contato com a terra, com animais, ela vai ficar, facilmente ela vai pegar qualquer doença ou qualquer gripe. Dentro da sociedade, a tônica é a felicidade é ter prazer. Então, assim, é nos ensinado pela sociedade, por pai, por mãe, pela família, que felicidade é prazer. Ou seja, a gente exercita o ter e esquecemos do ser. Sermos pessoas melhores, sermos pessoas mais espiritualizadas, sermos pessoas com mais compaixão, amor, e aí por aí vai. A dor que deveria ser estudado na escola por mim, a maioria das pessoas quando passam por um processo de dor, eles têm que achar um culpado. Eles precisam achar um culpado. É como se alguém viesse aqui, viesse uma desgraça aqui na minha sala e pintasse a minha parede. A primeira coisa que eu ia falar, quem foi que pintou a minha parede de preto? E aí eu ia achar um culpado para aquilo e muitas vezes eu nem ia ter que tirar aquela pintura preta e nem repintar a parede porque eu achei um culpado. A pior coisa que existe na dor, no sofrimento, é quando a gente fica achando um culpado e a gente se acomoda com aquilo porque a gente achou alguém para responsabilizar e a gente não quer assumir a nossa responsabilidade. Em muitas terapias, muitos terapeutas, quando as pessoas chegam até a terapia, eles querem ajudar as pessoas. Eu não concordo com isso, mas eu quero que vocês tenham calma, porque eu vou dizer, parece meio complexo. A gente tem que ajudar as pessoas sim, mas acima de tudo a gente tem que fazer com que as pessoas entendam o processo de dor e sofrimento que elas estão passando. Não é querer tirar, é fazer compreender. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou terapeuta também.
Eu percebo nitidamente que muitas pessoas, elas não querem mudar. Elas querem continuar no vitimismo. Tem pessoas que sentam na minha frente, chega a sentar na minha frente com aquela cara triste assim, ó. Tem pessoas que só faltam emitir um som assim. Cara, é impressionante. E tem algumas pessoas que eu perguntei, ei, como é que tu tá? Hein? Cara, é batata. Como é que tu tô mal? E às vezes, né, como eu gosto muito de brincar, eu digo, tá, mas isso não é novidade, porque tu tá sempre mal. Ou seja, as pessoas se acostumam a dizer, eu tô mal, tô mal. Então a gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa vida. Eu acho que a gente cresce muito quando a gente começa a entender aquele processo de dor. A nossa vida não é feita de ciclos, a natureza não é feita de ciclos, a gente tem muito que aprender com a natureza. Por exemplo, se a gente pegar uma pedra e começar a lapidar ela, ela vai ficar a coisa mais bonita do mundo. Uma terra, para ela dar frutos, ela tem que ser arada, ela tem que ser cortada, ela tem que ser machucada para uma nova colheita. Então, esse processo, muitas vezes, ele acontece com a gente também. Eu anotei aqui, ó, quando você sofre e não tem vontade de crescer e você acha o culpado, você se acomoda. Quando a gente sofre, quando o homem sofre e ele não tem vontade de crescer com aquele sofrimento, é como se ele assinasse no registro, eu quero me acomodar, eu não quero entender o processo. O problema no homem, ele entra por várias vias, tá? Mas ele só pode sair por uma, é como se fosse um funil. A boca é larga aonde entra, mas para sair é um buraco minúsculo. E para sair ele precisa de muita vontade. Só que eu gostaria de dar uma parada aqui na vontade. Vontade é uma coisa que todo mundo tem. É como se fosse o desejo. Ah, eu desejo ser rico, eu desejo ser próspero. Mas o diferencial de uma pessoa é força de vontade. Você tem que ter força para sair daquilo. E a espiritualidade que a gente começa a buscar é entender esse processo, entendeu? Entender que assim, cara, então tá. Então eu estou entendendo que nesse mundo aqui todo mundo sofre e eu não estou livre de sofrer. Beleza. Eu posso sofrer que nem um homem ou que nem um guri. Eu posso sofrer que nem uma menininha mimada que a mãe tem que dar a boneca para ela, ou eu vou sofrer que nem uma mulher que quer entender o processo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Toda aquela pessoa que é revoltada perante o processo de dor, na verdade é uma pessoa muito ingrata espiritualmente. Eu tenho uma frase que ela é assim: Deus, se tu não me dá a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. É como se Deus, a espiritualidade, tivesse que dar pra gente exatamente o que a gente quer. E não é assim que funciona. Por isso que a gente encarnou, para ter que trabalhar, quebrar a cara, aprender, evoluir. Cara, a gente precisa entender que a dor, ela faz parte, ela tem que ser vista assim como uma joia. Entender que, cara, o que eu tenho que aprender com isso? Qual é a mensagem para mim? A filosofia budista, eu anotei aqui, que ela reconhece a dor como uma ferramenta de crescimento. Buda, vocês veem que a gente fala de hinduísmo, budismo, todas as religiões. Buda, quando ele se iluminou, ele teve as 4 nobres verdades. A primeira, aqui é um mundo de sofrimento. Buda teve essa sacada. E aí eu queria perguntar para você que está me assistindo aí, aqui é um mundo de sofrimento? Lógico que é. Nesse momento que você está ouvindo esse vídeo, tem pessoas sofrendo em UTIs de hospitais. Tem pessoas desempregadas com a crise, pai de família que não sabe como pagar o aluguel, como é que vai trazer comida para casa. Tem empresários aí, donos de empresa que estão aí preocupados que tem que pagar o salário das pessoas. Tem mulheres, irmãs, né, queridas que estão sofrendo porque homens despedaçaram o coração dela. Tem mães que estão sofrendo com filhos com câncer, filhas com mães com câncer, pais com câncer. Então, existe o sofrimento. Então, e uma coisa que Buda fala na segunda nobre verdade, a gente sofre por apego. Eu acho o máximo isso. Meu irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo, eu queria que você passasse os olhos da mente pela sua vida
entrasse no seu fórum íntimo e a pergunta que não quer calar: você está apegado a alguma coisa? Porque se você tiver, você vai sofrer. Se você tiver apegado a uma pessoa, se você tiver apegado a um bem material, se você tiver apegado a uma situação do passado, você vai sofrer. E aí que entra a espiritualidade, que espiritualidade é conhecimento, é como se fosse filosofia, filosofia, amar o conhecimento. Cara, seja lá quem for que está contigo, você não tem poder sobre essa pessoa a qualquer momento pode ir embora, sair da tua vida. Qualquer bem imóvel que você tenha pode ser tirado a qualquer momento, pode cair uma bomba, o ladrão pode vir roubar, pode acontecer alguma coisa. O que nos liberta? É o desapego. Quem ama, liberta. Esses são os remédios, principalmente para essa dor chamada apego. Então, se você está sofrendo por apego, você tem que deixar ir, irmão. Você precisa. Eu sempre dou o exemplo do cachorro amarrado atrás da carroça. Se o cachorro não aceita ir, a carroça começa a ir para frente, ele vai se lascar todo. Mas se ele aceitar seguir com a carroça, ele não vai se machucar. É isso que a gente precisa entender. Olha que legal que eu anotei aqui, ó. Se ficar retido dentro da dor fizesse as pessoas crescer, todas as pessoas que sofrem seriam sábios. Oh, agora sim, né? Até vou repetir. Aquelas pessoas que sofrem e elas adoram o vitimismo, porque assim, ó, uma pessoa quando ela tá na dor e ela não quer sair da dor, ela começa a entrar no vitimismo. E se ficar retido dentro da dor fizesse com que as pessoas crescessem, a maioria das pessoas seriam sábias, mas não é o que acontece. Grandeza de alma é entrar na dor e sair dela maior ainda. Saber lidar com a dor com confiança, fé e espiritualidade. Nos momentos de dor, quando você não tem o entendimento daquilo, aí que entra a fé. O que é a fé? É acreditar. Se você falar com os irmãos evangélicos, o que é fé? Eu creio. Eu acho muito legal essa parte. Eu creio, eu acredito. Eles têm isso muito forte. Só que acreditar, fé é acreditar. Só que aí entra o autoconhecimento e aquilo que a gente, aquela bandeira que a gente ergue a todo momento e a todo instante. O amor. Pessoal, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Você nunca vai amar alguém se você não se amar. Você nunca vai perdoar alguém se você não se perdoar. A gente só dá aquilo que a gente tem. E a fé é acreditar. Você nunca vai ter fé em Deus, na espiritualidade, se você não aprender a acreditar em você. Nós precisamos acreditar na gente. Por isso que a gente fala no desenvolvimento espiritual, é esse crescimento pessoal que cada um de nós deveria ter. É muito importante. Quando eu anotei aqui, quando nós colocamos na nossa cabeça, isso é uma injustiça, nós assinamos um atestado de ignorância. E é como se nós disséssemos assim, ó, eu não tenho nada para aprender com isso. Eu vou repetir porque eu achei muito legal. Quando a gente coloca na nossa cabeça, num momento de dor e sofrimento, eu não tenho nada para aprender com isso. É como se a gente assinasse um atestado de ignorância, que a gente não tem nada para aprender com aquilo. Então, assim, grandeza da alma, o que a maioria das pessoas fazem, tá? Eu não errei, o culpado é aquele ali, mas grandeza de alma é você bater no peito e dizer, ó, eu sou responsável pelo que está acontecendo na minha vida. Assim, ó, tipos de dor, tá? Tipos de dor. Dor de amor. Perda de um grande amor. Como é que a gente trata essa perda e um grande amor? E a gente entender que nós não temos poder sobre o outro. Por mais que você ame uma pessoa, se essa pessoa colocar na cabeça que ela não quer mais, não vai ter Cristo que vai fazer com que ela fique. Então, assim, aí que entra a espiritualidade, sabe? Aí que entra o conhecimento, porque uma pessoa espiritual, um homem espiritual,
quando ele tem consciência de que ele pode perder aquela pessoa a qualquer momento, quando ele está com a sua companheira, a sua amiga, ele vai ter que dar 100%, ele vai ter que amar aquela pessoa, dar amor, dar atenção, dar carinho, porque ele pode perder essa pessoa a qualquer momento. Então ele vai ter que desfrutar daquilo. Perda de um filho. E essa dor, ela é uma dor muito grande. Eu tenho uma filha, nem imagino como possa ser. Eu convivo com pessoas que perderam filhos. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, gente. A maioria das pessoas que eu conheço que perderam filhos, a primeira coisa é também achar um culpado. E geralmente Deus é o culpado. Mas cara, a gente precisa entender que nós estamos num mundo aonde tem pessoas assassinas, psicopata, estrupadores, pessoas corruptas. Quando a gente vem para esse mundo, tudo pode acontecer. Eu sempre dou um exemplo, é como se você vai entrar no mar, né? Pode vir um tubarão te pegar? Pode. Então, cara, a gente pode perder um filho, isso é uma coisa que pode acontecer. Ninguém quer, mas pode acontecer. E aí o que que acontece? A gente tem uma escolha de seguir. Eu acho tão legal aquelas pessoas que perdem um filho e aí fazem ONGs dos pais que perderam um filho. Eu acho uma grandeza de alma daquelas pessoas que transformam a sua dor em caridade para os outros. E aí eu vejo essas pessoas, eu bato palma. Enquanto aquele pessoal fica mergulhado no vitimismo, na dor. Ah, mas tu não sabe o que é pior. Não sei. Mas eu vou te ser bem sincero, que nunca aconteça, mas se acontecesse eu teria uma visão bem diferente. Porque a visão espiritual, ela nos diz assim, ó, não é um adeus, é um até logo. É isso que a gente precisa entender. E assim, ó, eu já vi muitas pessoas com muita espiritualidade, que já tiveram nas montanhas no Chile, que não sei o que, não sei, mas quando perde um ente querido, se foi a espiritualidade, cara. E é ali que tu tem que mostrar toda a tua espiritualidade. Perda de um emprego, apego, se eu perder esse emprego, a minha vida acabou. Cara, tem muitos outros empregos, eu já passei por isso de perder o emprego, achar que a minha vida tinha acabado. Passa-se um ciclo, eu arrumei um emprego muito melhor e hoje estou muito melhor ainda trabalhando como terapeuta, ajudando as pessoas, é uma bênção e se eu consigo, todo mundo consegue. A dor da traição, eu sempre digo assim, a traição é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, ninguém está livre. E, cara, eu sei que dói, eu sei que é difícil a gente tomar aquele chapéu de boi lá, né, na cabeça, mas, cara, a vida tem que seguir, precisa seguir. Então a gente precisa entender que quando a gente está num processo de dor e de sofrimento muito grande, a gente tem que parar. A gente precisa silenciar a mente, silenciar o coração e tentar entender o que está acontecendo. Primeiro de tudo que vai e volta. A gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo no momento de sofrimento. Passar os olhos da mente e dizer, tá, mas vem cá, eu tô quebrando a cara, será que eu não fiz isso? Será que lá atrás eu não fiz isso para alguém e a lei de ação e reação só não está me retornando? Toda vez que eu quebrei a cara, e não foram poucas, que eu passei por uma dor e um sofrimento muito grande, eu parei, olhei para mim mesmo e falei, não, eu sou responsável pelo que aconteceu. Você que está assistindo esse vídeo, qual é a pior mentira que existe? Mentir para si mesmo. Quando você está sozinho, você com você, tu com tu, você se pergunta, tá, mas eu fiz isso? Cara, se tu mentir pra ti mesmo, para tudo, se foi. Eu sei que tem dores que parecem insuportáveis, tem dores que parece que você não vai achar o final do túnel, mas tenha calma, tenha paciência, eleva teus pensamentos. Fé é sinônimo de acreditar. E tem uma palavra que casa muito com fé, positividade. Tudo passa, gente, tudo passa, a vida é feita de ciclos. Você que está me ouvindo agora, eu tenho certeza que você já passou por vários ciclos na vida e você vai passar por esse ciclo também. E muitas vezes, a grandeza da alma é a gente reconhecer que a gente está onde a gente se colocou. Quando a gente passa por um sofrimento muito grande,
e a gente passa por aquele sofrimento, a gente atinge novamente a paz do espírito. Por isso que eu acredito na espiritualidade. Você lembra daquela dor, você diz, bah, eu não quero mais passar por isso. E tenho certeza que você não vai mais cometer os mesmos erros para não ter que passar por aquele sofrimento de novo. Quando você é responsável pela sua dor, depende de você não errar mais. Mas muitas vezes, quando você não é responsável numa traição, no abandono de um namorado, de um marido, lhe roubaram, entrega para Deus, cara. Existe uma história ali que a gente não está entendendo. Eu gostaria de finalizar o vídeo, para que ele não fique muito longo, com as palavras de Chico Xavier. Ele fala assim: eu prefiro ser quem tomou um tapa do que quem deu tapa. Porque quem deu tapa, um dia vai ter que responder por isso. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. 26 minutos de vídeo. E amanhã a gente vai fazer o vídeo A Missão Espiritual de Cada Um. Eu vou ficar aqui com a minha cobertinha rosa. E chega por hoje. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Namastê.